Fala galera, eu sou Eduardo Guimarães. Hoje tem um convidado especial aqui no meu canal, o Pedro Bresser, é um novo sócio analista aqui da Levante. Seja muito bem, Pedrão, aquele cumprimento só de longe. Estamos gravando agora aqui no estúdio da Levante, né? Vocês podem ver. A gente vai falar hoje de dividendos e o Pedro também tem um projeto novo, né, Pedro? Conta aí. Isso, galera. Edu, obrigado por me receber aqui no canal. Galera, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos lançando um projeto novo, Método Fator 2x3. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, clica lá. Mas agora vamos falar de dividendo, Edu. Dividendos, assim, é uma estratégia bastante interessante, né? Eu tenho um produto lá no Levante, uma carteira recomendada só de dividendos e, assim, acho que são 3 características principais que as empresas têm que ter, na minha opinião, para ser eleita, né? Para estar nessa carteira de dividendos, né? Precisa gerar lucro, geração de caixa e ter um retorno claramente maior que o seu custo de capital e distribuir esse lucro na forma de dividendos. E aí, para isso, não pode ter que investir demais, né? Então, setores que precisam investir demais não são tradicionais pagadores de dividendo. Então, a gente tem setor elétrico, é um tradicional pagador, setor financeiro, bancos, né? E vamos falar até de um call mais polêmico, vamos chamar assim, que é Vale, né? Empresa de commodity paga dividendos. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui basicamente desses 3 setores, né, e que são excelentes empresas aí que pagam dividendos. Vamos começar falando da Itaúsa, né, que não à toa é a empresa que tem a maior participação no IDIV, né, que seria o Ibovespa dos dividendos. Então, Itaúsa é o clássico dono do Itaú. Estava até aqui ensaiando antes, quase 90% aí da participação, né, da soma das participações da Itaúsa do valor de mercado é do Itaú, né? Então, a Itaúsa é a Berkshire Hathaway brasileira, dona do Itaú, dona da Alpargatas e dona da Duratex, tem uma participação indireta lá na XP. Então, a Itaúsa acho que é um nome que sempre vem à mente quando fala em dividendos, né, Pedro? Uma coisa que eu gosto bastante da Itaúsa, Edu, é o fato da maior exposição dela ser ao Itaú, né? Eu gosto de dizer que banco aqui no Brasil não perde dinheiro. Então, o negócio bancário aqui no Brasil, a gente viu isso na última crise e podemos ter uma outra discussão se está certo, se está errado. Acho que tem muito espaço para polêmica nesse assunto aí, mas o fato é, bancos no Brasil, historicamente, não perdem dinheiro. Então... E tem essa questão, né? Agora, por causa do coronavírus, o Conselho Monetário Nacional limitou o pagamento de dividendos a 25% do lucro, né? O chamado payout, né? Então, não vai poder pagar os 50%, 65% até que o Bradesco e o Itaú estavam pagando. Mas, como as ações estão baratas, né? Quando você faz a conta, vamos dizer que caia o lucro do Itaú 20% no ano e ele pague só 25% do lucro, a gente está falando de um retorno de dividendos de 4%, com uma Selic que vai cair provavelmente para 2,25%. Então, 4% aí, né, é um excelente retorno comparado à taxa de juros atual. Então, continua sendo um excelente negócio, né? Com certeza. E tem outra coisa que eu estou vendo nesse momento, que a gente tinha muita fintech, acho que um ponto central para os bancos estarem underperformando o resto do Ibovespa antes da crise, vamos chamar crise do corona agora, era o fato que tinha muita concorrência nova de fintech vindo. E uma coisa que eu acho que pode fortalecer o case dos bancos agora é que muitas dessas fintechs não estavam tão bem capitalizadas, né? Então, eu acho que vai ter muita empresa aí precisando de dinheiro e ou os bancos vão acabar comprando essas fintechs, não vou falar de todas aqui, mas acho que podem ter sim tem bastante casos em que isso aconteça, e menos concorrência, né? Ruim para o setor, ruim para o consumidor, mas para os bancos grandes. Eu sempre brincava até falando que os 2 melhores negócios do mundo eram um banco bem administrado, por exemplo, o Itaú, e o segundo melhor negócio, um banco mal administrado, que era o Banco do Brasil, que tinha influência estatal. O Banco do Brasil está melhorando, né, a gestão, o banco está conseguindo aumentar o retorno do seu patrimônio líquido. Então, Itaúsa e Banco do Brasil é 4% de retorno, e acho que com essa, né, com o aumento da tributação que estava se cogitando passar no Congresso afastado, acho que agora a galera começa a ficar mais interessada em banco, né? Então, Itaúsa eu acho que é sempre aí um bom começo aí para uma carteira de dividendos. Por sinal, é uma recomendação aberta, né, da carteira de dividendos em respeito aí aos assinantes. Tem 8 papéis na carteira, Itaúsa é uma delas. Vamos falar um pouquinho do setor elétrico. Eu fiz até aqui no meu canal o quadro ali, o mata-mata, né? O setor de transmissão de energia elétrica, eu acho que é o mais seguro, né? Não depende tanto
de demanda e principalmente inadimplência, por sinal pode sobrar para a gente, né, consumidor, vai ter um pacote aí do governo, né, para ajudar as distribuidoras, né, porque basicamente, falando do setor elétrico, você tem lá a hidrelétrica, Itaipu, por exemplo, que gera, né, a energia na turbina, tem uma linha de transmissão que leva a energia, né, lá de Itaipu até onde é distribuída. Então a distribuidora que sente primeiro o impacto, né, a gente consumidor. De repente vai ter gente que não está pagando a conta, e aí o governo, por conta de coronavírus, não deixou cortar, então vai sair um pacote aí do setor elétrico, deve ser algo como 15 bilhões de reais, um empréstimo, parte vai ser pago pelas empresas, parte pelos consumidores, e aí o dividendo é muito alto, né? E essas empresas, fala um pouquinho, não tem essa limitação de distribuir o lucro, né? Elas vão poder distribuir. Sim. É uma coisa, acho que vocês acompanham bastante o canal do Edu, né? E ele fala bastante de elétrica, até onde eu sei. E as distribuidoras são sempre as primeiras a se dar mal nesse mercado, né? Então, existem uma série de mecanismos no ambiente regulatório para sanar possíveis perdas de receita que elas venham a ter, só que, em geral, esse mecanismo ele funciona de um ano para o outro, né? Então, essa empresa ela tem que passar um ano recebendo menos do que ela deveria para, no ano seguinte, ter esse reajuste, né? Então, falando aqui, né, de boas pagadoras de dividendos, são as empresas de transmissão, na nossa opinião, que, como o Edu já comentava, elas têm uma receita anual fixa regulatoriamente, né, uma receita anual permitida, a gente chama RAP. E acho que o papel que o Guima mais gosta aqui é o quê? Transmissão? Eu acho que até no meu canal aqui deu quase um empate, né? Acho que Taesa, né, e a transmissão paulista, né, a ISA-CETEP, acho que é muito parecido. Tem gente que tem restrição pela CETEP não ter o tag-along, mas aí eu acho que dificilmente os colombianos vão vender, e eles têm projeto junto, né? Taesa com o ISA-CETEP, os colombianos são acionistas da Taesa, então acho que ali está tudo em casa. Você está falando aí de um dividend yield, né? Um retorno de dividendos de uns 6, 7%. Esse começo de ano agora, tanto Taesa quanto a ISA-CETEP não reduziram o payout, né? Então ela gera aquele lucro, né? Ela distribui na forma de dividendos, né? Então, mesmo as empresas estando, como eu falo, protegendo o caixa, né? Preservando o caixa, essas empresas continuaram pagando. Então, acho que é uma figurinha aí carimbada aí na carteira de dividendos. E agora temos aí, fala um pouquinho de Vale, né? Eu, particularmente, não tenho Vale, né, na minha carteira de dividendos. Eu acho que, por enquanto, né, ela não está pagando, né? Está suspenso, mas fala um pouquinho aí a sua opinião sobre Vale, né? Carteira de dividendos. Então, acho que só adicionando um pontinho antes de entrar na Vale, que é talvez uma pagadora de dividendos um pouco mais polêmica, a gente pode falar. Uma coisa que eu ia comentar da CETEP antes, Edu, era fluxo de caixa previsível. Acho que essa, para mim, é a palavra-chave aqui. Quando a gente está pensando em boas pagadoras de dividendos, políticas de dividendos bem definidas e fluxo de caixas previsíveis, né? Então, receitas previsíveis de uma empresa que não tem muita variação, que você olha para o histórico dela e fala, putz, essa empresa aqui ela entrega reloginho todo ano. Literalmente, hein, pessoal, reloginho, você vai lá, e aí agora que o pessoal não está podendo medir a energia, né, eu recebi mensagem aqui da Enel falando, para eu fazer a leitura para eles não cobrarem pela média que é mais alto, né? Então, literalmente, é um reloginho de energia lá que você está gastando na sua casa. Só um parênteses aí, devolvo pro Pedro aí. Mas, gostei da analogia do Guilherme aqui. Mas, então, é justamente isso. Acho que só para deixar bem claro isso, reforçar aqui, né? Previsibilidade nas receitas, nos custos da empresa, que gera previsibilidade no fluxo de caixa. Para mim, isso é chave. Acho que concordo com ele, assim, até para fechar, né? A gente falar assim e passar para Vale, então precisa ser fluxo de caixa previsível, tem que ter baixo endividamento, preferencialmente uma política de dividendos definida, qual percentual do lucro vai pagar e qual que é o limite ou de dívida líquida EBITDA ou dívida líquida patrimônio. Não é um setor que precisa investir muito, senão aí você não vai ter dinheiro, né, para investir e pagar dividendo. Então, e aí por isso que eu acho, na minha opinião, né, Vale, por mais que ela esteja gerando muito caixa, não é tão previsível assim um negócio, você não sabe qual é o preço do minério de ferro, qual que é o câmbio, a taxa de câmbio, né? Isso. Mas aí devolvo para ti para falar da Vale, aí, Vamos que é lá. um pouco mais polêmico aí. Então, acho que a ideia de trazer a Vale nessa discussão é porque é uma empresa que vem nos últimos anos gerando um fluxo de caixa muito grande, né? Então, ela saiu, se eu não me engano, no começo de 2016,
final de 17, 16, por volta de 16, 17, ela tinha mais de 20 bilhões de dólares de dívida. Né? A empresa que reduziu essa dívida hoje, a Vale é praticamente caixa líquida, né? Então praticamente não tem mais dívida. E isso em anos em que a economia chinesa ela se segurou bem, mas o minério de ferro teve altos e baixos. Né? Então, o que eu vejo na Vale, eu diria que ela não é uma boa potencial pagadora de dividendos. Claro, com um disclaimer que tudo depende do preço do minério de ferro, né, que nem o Edu falou aqui, mas pode ser uma empresa que você pode ter no seu portfólio pensando numa ação mais defensiva, que tem as suas receitas atreladas a dólar, e como bônus existe a possibilidade de no futuro ela voltar a pagar dividendos. Então, eu vejo uma espécie de hedge na sua carteira, com possibilidade de pagamento de dividendo. Então, para mim, é um case que eu gosto, que eu acho que cabe bem numa estratégia de portfólio. Né? Até porque ela tem, né, uma vantagem competitiva, né, de ter o minério de ferro de mais qualidade. Né? Então, ela consegue vender o minério de ferro dela acima do preço de mercado. Né? Isso foi o grande legado aí da gestão do Fábio Schwartzman. Isso. Infelizmente, também teve o desastre em Brumadinho, então... Por enquanto, a empresa não pode, né, pagar os dividendos. Agora, por conta da coronavírus, ela tomou alguns empréstimos para reforçar o caixa. Então, a própria Vale disse que primeiro pretende gerar caixa para quitar essas linhas de financiamento. E aí, talvez, 2021 poderia, sim, ser uma pagadora de dividendos. Né? Então, você tem uma empresa que tem receita em dólar, que tem claramente mais de 30% do mercado mundial de minério de ferro, com a maior qualidade, né, no produto. Isso. Um custo de extração baixo, então pode sim pagar dividendo. Eu já acho um pouquinho diferente para uma carteira de dividendos, eu acho que já não faz tanto sentido o setor de commodities. Né? Acho que a gente pode compor uma carteira, inclusive a Vale está em algumas das carteiras da Levante, né? o portfólio Total Return e o carteira Levante, então, né? Mas eu acho que só para um portfólio de dividendos, eu acho que por enquanto ainda não. Pode ser que possa... Né? Porque aí você precisa ter uma consistência, né? De todo o trimestre, de pagar o dividendo, de ser aquele reloginho, né? Acho que esse disclaimer que o Edu fez agora é super importante, pessoal. A Vale hoje não é uma pagadora de dividendos. Ela tem o potencial de ser uma boa pagadora de dividendos no futuro, né? Então, se você tem uma carteira de dividendos, está falando, putz, Edu, quero montar a carteira de dividendos. Cara, Vale, deixa ela no cantinho ali, mas pensando no seu portfólio como um todo, pode ser uma opção interessante aí, né? Então, acho que eu acompanho a empresa desde 2016, é uma empresa que eu vi essa transformação, vamos dizer. A Vale ela fez uma revolução nesse mercado de minério de ferro, com um produto de alta qualidade, que era totalmente uma commodity, e hoje em dia existem diferentes qualidades ali dentro que você consegue fazer uma coisa que no mundo de commodities não conseguia fazer, que era fazer marketing praticamente para o negócio. Por um preço superior à média de mercado, né? Então... Não é tão commodity assim, tem uma qualidade, tem uma vantagem competitiva, não só pelo tamanho, mas pela qualidade. Né? Também, porque a gente também olha esses aspectos qualitativos. Né? Perfeito. Bom, o Pedro está aqui com a gente na Levante desde o começo do ano, a primeira vez que ele aparece aqui no canal, então a gente já está interagindo, fazendo reunião todo dia, toda semana. Mas conta um pouquinho para o pessoal, Pedro, o que você fazia então antes de vir para a Levante, né? Você trabalhava numa gestora, né? num fundo, no buy side, né? Conta um pouquinho da sua experiência e do seu novo projeto aqui na Levante. Bacana, Edu. Então, eu trabalhei de 2016 até o começo desse ano na Bresser Asset. Eu era sócio e analista da gestora. Analisei os setores de mais profundidade de mineração e siderurgia, papel e celulose. Cheguei a olhar alguns outros setores, concessão rodoviária, umas coisas assim. E toquei também aluguel de carro, pagamentos e tecnologia. Tá? Então, olhei bastante coisa nesses 4 anos que eu fiquei na empresa. E no começo do ano, o Rafael me veio, fez uma proposta que eu não pude recusar para tocar um novo projeto do método Fator 2x3. Galera, vocês podem encontrar o link para o Fator 2x3 aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu estou muito animado com o projeto, uma metodologia inovadora no mercado brasileiro. Então eu estou muito mais... eu não posso falar muito sobre esse projeto, mas espero que em breve vocês estejam comigo lá no método para a gente bater um papo e explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, pessoal, então o investimento em ações é isso, né? A diversificação de ativos é muito importante e de estratégias também. Tá? Dividendos que a gente falou aqui é muito bom, mas você tem que ter
small caps, melhores ações, investir em bolsa, ações americanas, enfim, diversificação é importante. Tem um novo projeto do Pedro, o link está aqui. Tem 3 vídeos lá, acompanhe esse novo projeto do Pedro na Levante. Sempre bem-vindo aqui, Pedro, no canal. Obrigado aí pelo bate-papo. Virá mais vezes aqui para a gente até fazer um mata-mata, hein? Opa! Galera, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Edu. E espero poder estar aqui mais vezes com vocês. Isso aí, pessoal. Valeu. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida, compartilha e mande sugestões aí de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Grande abraço, galera.